Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, aula 25. Olha só, esse ano nós teremos 40 aulas como essa, nós estamos apenas na aula número 25 e hoje a gente vai falar sobre documentação. E um pouquinho mais chato do que falar sobre documentação é falar sobre a documentação de uma rede já existente. Bom, preparei muita coisa, preparei história, preparei várias dicas para a nossa aula de hoje. E enquanto a gente está aquecendo aqui, a galera está entrando ainda, recebeu o link, enfim, o início é um pouquinho mais devagar. Eu aproveito esse momento para passar aqueles recados, para vocês, alguns lembretes, algumas dicas e tudo mais. Pessoal, o primeiro recado importantíssimo é o seguinte, essa aula, uma aula ao vivo, conteúdo puro, ela é gratuita, mas ela é gratuita por 24 horas. Então, para você que está aqui nessa aula, você tem 24 horas para assistir essa aula quantas vezes você quiser. Geralmente, essas aulas acontecem na segunda-feira e hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo na quarta-feira. Terça-feira nós tivemos um feriado, eu acabei emendando, fiz um feriadão, por isso ficou para quarta-feira. É uma exceção. Geralmente, essas aulas elas são nas segundas-feiras, às 14 horas. Para você então que não é aluno, você tem 24 horas para assistir essa aula quantas vezes quiser. Para você que é aluno do curso do Projetos FTTH 2.0 e também o 3.0, essa aula, para você amanhã, está lá na plataforma e você pode assistir quantas vezes quiser, enquanto você tiver o acesso ao curso do Projetos FTTH. Então vamos lá, é aluno, pode assistir hoje, pode assistir mais muitas vezes ainda. Não é aluno? 24 horas, aproveita, manda essa aula para aquele amigo, aquele outro provedor que precisa documentar a rede também, tem dificuldade de documentar a rede, porque, vamos lá, vamos ser sinceros aqui, uma coisa que a gente fica empurrando para a barriga e fica para depois sempre, mas uma hora a gente tem que fazer. Então aproveita, encaminha essa aula, manda essa aula para quem você acredita que possa ajudar, que possa fazer diferença, e a ideia aqui simplesmente é essa, trazer algumas dicas, trazer alguns palpites. Eu troquei ideia também com algumas pessoas que estão passando por essa dificuldade, em especial o Nelson, que me ajudou bastante com algumas dicas, porque ele está exatamente nesse momento sofrendo com esse pepino de documentação de uma rede existente para um cliente, para um provedor. Então eu tenho um monte de material para a aula de hoje aqui. Bom, como toda aula, eu gosto de começar ela sempre contando um pouquinho para quem é essa aula e para quem não é essa aula. Por que isso? Porque para nós todos, nosso tempo ele é contado. A gente tem uma lista de tarefas, a gente divide as tarefas no nosso tempo, mas o tempo é uma coisa finita, tem um limite e nem sempre a gente pode ficar uma hora e meia assistindo uma aula. Eu entendo isso, eu tenho a mesma dificuldade quando eu estou estudando, quando eu estou assistindo algum conteúdo. Então logo no início eu gosto de deixar claro o que a gente vai ver, para quem não é, e caso você não se identifique, ok, para por aqui, você não vai perder, entre aspas, uma hora e meia do seu dia assistindo esse conteúdo aqui. Nessa aula a gente vai ver o seguinte, a gente vai entender por que documentar uma rede, qual a importância da gente ter uma rede documentada. A gente vai entender muito bem esses conceitos, então eu quero que você veja o seguinte, eu quero que você veja que a documentação não é só a formalização, digamos assim, de onde está a caixa, de onde está o cabo, de quais fusões a gente está fazendo na nossa fibra ótica. A documentação ela vai muito além disso. A documentação ela é muito importante porque quando a gente tem um problema na rede, precisa fazer uma ampliação, alguma modificação, e a gente tem a documentação na rede, é muito melhor a gente analisar a documentação, tomar uma decisão e executar aquilo que a gente acredita. Quando a gente não tem a documentação da rede, cara, a gente fica tateando as coisas no escuro, a gente fica tentando, errando, acertando, é demorado, é mais caro, e isso acontece porque não tem a documentação. Isso não é um problema novo, não é um problema recente, talvez você esteja começando, você não percebeu isso ainda, mas você vai ver que a documentação é algo estratégico, é algo importante de uma rede FTTH. Você fazer um grande investimento numa rede FTTH e não ter a documentação, que é algo tão pequeno, se você for analisar o quanto custa a documentação na rede, poxa, não faz sentido nenhum. É isso que você vai ver. Então se você acredita nisso, cara, fica aqui, tem um monte de coisa legal para a gente conversar, tem bastante dica para a gente conversar também, e eu quero te montar aqui um passo a passo com você para que você possa, a partir de amanhã, começar a documentar a sua rede. Se você já tem uma rede funcionando aí que não tem a documentação, com o que você vai ver hoje, amanhã você pode já separar um pouquinho do seu dia e começar aos poucos a documentar a sua rede. Então, esse
é o nosso objetivo da aula de hoje. Então quando eu estiver olhando para cá, para esse lado, é porque eu tenho uma colinha aqui com muitas coisas que eu preparei, muita coisa que eu organizei, e eu quero acompanhar essa colinha aqui para ter certeza que eu vou passar todos os detalhes para você. Bom, vamos lá. Quero começar falando o seguinte. Eu quero começar falando, inclusive já foi tema de uma aula minha bastante tempo atrás, sobre projeto e documentação. Quando a gente fala de documentação, remete ao projeto. E quando a gente fala projeto, também acaba remetendo de uma certa forma à documentação. Mas projeto e documentação, embora elas caminhem juntas, essas duas coisas, são coisas totalmente diferentes. São coisas muito diferentes, inclusive. Quando a gente fala de projeto, a gente está falando da idealização das coisas, que é pensar como vai ser construído, fazer o planejamento da rede em si, pensar nas situações, nas várias situações que uma rede pode passar no decorrer do tempo. Isso sim, isso é projeto. E uma das etapas do projeto é uma etapa chamada de documentação, que é a gente pegar todas essas ideias que a gente teve na hora que está fazendo o planejamento e colocar no papel, colocar no software, registrar em algum lugar. Para quê? Para que a gente consiga resgatar as informações, para que a gente não esqueça de detalhes, para que a gente possa usar essas informações na hora de uma manutenção, na hora de alguma alteração, e muito especial, para que a gente possa passar essas informações para as outras pessoas da nossa equipe. Às vezes a gente monta uma equipe no provedor de internet, a gente acha que essa equipe vai resolver os problemas, vai aliviar o dono do provedor, ele não precisa mais estar toda hora no campo ajudando a resolver os problemas, ou um gerente, daqui a pouco vai aliviar um pouquinho a carga de trabalho do gerente para que o provedor tenha mais autonomia, só que muitas vezes o provedor faz esse investimento, contrata pessoas e não resolve o problema. Continua sendo difícil, continua sendo apenas uma pessoa que consegue resolver os problemas da rede. Por quê? Porque não tem documentação, porque não tem a informação, não existe a informação em um local onde todos possam consultar. Então vamos lá, projeto. Projeto é o pensar, é o planejamento da rede, como a rede vai ser feita. E a documentação, que é uma etapa do projeto, é a formalização dessas coisas. Pegar um papel, escrever como ficou cada uma das coisas, isso é a documentação, que é o tema de hoje, a documentação. Caminha junto com o projeto, mas são coisas que são um pouquinho diferentes, faz parte da etapa de projeto. Bom, para quem acompanha as aulas, para quem está um pouquinho mais ligado aqui na minha linha de raciocínio, eu sempre falo muito sobre o planejamento da rede. Sempre falo sobre o planejamento da rede. Olhar a cidade, olhar uma determinada área, entender o comportamento dela, reunir algumas informações e aí sim, com base nisso, começar a fazer um projeto. E existe um ciclo para isso, que é um método 3Ps da Fiber School de desenvolver projetos FTTH. Projetos FTTX, na verdade, a gente consegue aplicar o método 3Ps para projetos FTTX no geral. O método 3Ps funciona da seguinte forma, a gente analisa uma área e o primeiro P é o P de pesquisa. Pesquisa é justamente analisando, juntando as informações, entendendo como é que é a cidade. O primeiro P é o P de pesquisa. Geralmente na etapa de pesquisa a gente já tem, olha, metade das informações do projeto já está ali na etapa de pesquisa. Uma etapa bem demoradinha, inclusive, mas é uma etapa muito fundamental. O segundo P é o P do planejamento, que é a gente entender como a rede será construída. É como se eu pegasse todas as informações que eu reuni no meu projeto e começasse a entender, poxa, isso aqui eu vou encaixar aqui, isso aqui eu vou encaixar aqui, enfim. Eu não sei se você já montou um quebra-cabeças que você separa, tem várias pessoas que têm metodologias diferentes, mas eu gosto de separar por cor, eu vou separando as peças, eu vou organizando elas e depois eu começo a encaixar elas. Para mim, isso é o que define a etapa do planejamento, a gente entender as coisas para entender como vai encaixar. E aí sim a gente chega no último P do método 3Ps, que é o P de projetos, que é aquele momento de arregaçar as mangas de novo e começar a desenhar, começar a formalizar aquilo que a gente pensou. Bom, no mundo ideal, o ideal das coisas é a gente fazer tudo isso antes de começar a instalação da rede, antes de construir uma rede FTTH. Só que na contramão disso, o que aconteceu? O mercado de telecomunicação cresceu muito nos últimos anos, e quando eu falo os últimos anos, não é 1, 2 anos, estou falando de 10 anos para trás. De 10 anos para trás, o que existia de telecomunicações e existe hoje, cara, nem se compara, o crescimento foi muito grande, de tecnologia e de rede também.
Então, como existia muita demanda, a coisa cresceu de forma desacelerada, muitos provedores surgiram da noite para o dia. Poxa, enxergou uma oportunidade, o provedor nasceu da noite para o dia. E não tinha tempo de fazer um planejamento, fazer o projeto, desenhar o que seria feito. Então, a rede acabou sendo montada, foi funcionando, foi crescendo, foi ampliando, e muitos provedores estão assim até hoje. Tem uma rede média, uma rede grande, não tem uma documentação, não tem um desenho, não tem uma topologia, está tudo na nuvem dos técnicos, digamos assim, está tudo na cabeça dos técnicos, e tem muito provedor assim. E agora, olhar para essa rede e começar a documentar é um pepino. Bom, aconteceu comigo uma coisa há muitos anos atrás que eu quero compartilhar com você, que foi o momento que eu acredito que eu me tornei um cara muito chato para documentação e planejamento de rede. Eu acho que aquele momento da minha vida foi o que deu aquela chacoalhada de documentar as coisas, de planejar e de fazer tudo certinho. Foi um momento que eu precisei documentar uma rede por necessidade mesmo, por dor. Eu tive um problemão e eu tive que documentar uma rede por isso. E eu acho que é o momento mais chato, ou mais difícil da gente ter que aprender alguma coisa e documentar, é quando tem um problema, quando está doendo propriamente dito. O que aconteceu é o seguinte, o meu primeiro emprego ele foi um provedor de internet. Lá em 2013 eu comecei a trabalhar em provedor de internet, 2003, faz um tempinho. Na época, conexão de escada, autenticação de ADSL, e-mail, tinha que instalar discador no computador dos clientes, era essa a minha tarefa, digamos assim, no suporte técnico, e tudo isso por telefone. Tá? E aí, acabou meu contrato de experiência, meu contrato de estágio, primeiro contrato de 6 meses, e logo na sequência eu fui efetivado. Poxa, legal, fui efetivado. Quando eu fui efetivado, eu não só fui efetivado, como também eu tive uma promoção, eu fui promovido. Eu não fui efetivado no suporte técnico, eu passei para a equipe que fazia as manutenções, as instalações da internet via rádio corporativa. A gente tinha um provedor com internet via rádio corporativa, atendia empresas com internet via rádio. Então eu comecei a fazer instalação nesses caras. Poxa, tinha um cliente lá que tinha interesse, o que a gente tinha que fazer? Tinha que ir lá na empresa do cliente, tinha que ver para onde tinha avisada, se tinha avisada, se nós enxergávamos alguma torre nossa, tinha que pensar qual rádio que ia utilizar, isso era muito conforme a banda que o cliente precisava, fazia o dimensionamento, a instalação, o suporte, acabava fazendo de tudo um pouco. E aí eu entendi o seguinte, eu entendi que tudo aquilo que eu aprendi no meu curso técnico de redes, meu primeiro curso técnico foi um curso técnico de redes no 2º grau, e aí eu aprendi que tudo aquilo de redes que eu achava que eu não ia usar tanto, eu comecei a usar na parte de configuração desses links de internet. Comecei a usar tudo que eu aprendi na parte de redes. Inclusive, os radioenlaces que a gente tinha por aí, é a mesma configuração de um Wi-Fi indoor, e já era difícil naquela época porque tinha interferência, já existia interferência externa. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que eu comecei a trabalhar fazendo instalação e manutenção de link de internet a rádio. Pô, legal. Trabalhei 10 dias acompanhado de um técnico. Era um técnico profissional que já trabalhava no provedor, e eu fui o segundo que trabalhava na equipe que fazia as instalações e as manutenções. Então, o meu aprendizado dentro da parte técnica de instalações foi com um técnico, foi com outro técnico que já estava mais tempo. Normal, geralmente é assim, né? O provedor contrata técnico, bota o cara mais experiente do lado para ensinar. Bom, eu aprendi com ele vários macetes, mas também eu aprendi vícios. E aí eu aprendi um negócio seguinte, ó, se tal coisa der problema, cara, aperta esse botãozinho. Se aquele outro rádio travar, reinicia. Se aquele outro lá travar, começar a ficar lento, é porque tem interferência, tem que trocar de canal para funcionar melhor. Ele me ensinou várias coisas assim, e eu comecei a mexer nos equipamentos, comecei a mexer nas redes, e eu fui me virando. E aí aconteceu um problema que é o seguinte, eu trabalhei 10 dias com esse outro técnico, e eu fui promovido justamente porque era só um técnico, estava crescendo a quantidade de clientes e ele já estava com férias acumuladas, e o RH da empresa estava insistindo que ele tinha que sair de férias para rodar as suas férias. Por lei ele já tinha que ter saído, na verdade. Então ele trabalhou 10 dias comigo para me ensinar, ele me ensinou tudo que ele podia em 10 dias, depois ele saiu por 30 dias de férias. Bom, esses 30 dias de trabalho, acho que foram os piores 30 dias da minha vida até hoje. Foram 30 dias que eu tinha que resolver problemas de coisas que eu não conhecia. Porque os macetes que ele me ensinou
não aconteceu só aqueles problemas de apertar um botãozinho aqui, reiniciar lá e a rede começar a funcionar de novo. Eram coisas que eu nunca tinha visto. Então foram os piores 30 dias da minha vida, sem sombra de dúvidas nenhuma. E aí começou a acontecer o seguinte, poxa, parou de funcionar a internet lá daquela empresa, parou de funcionar uma torre, parou de funcionar um ponto a ponto. Primeira coisa que eu tinha que fazer era me deslocar até o local, então eu tinha que procurar onde é que era a nossa torre. Quem me dava esse suporte nessa hora era o gerente técnico do provedor de internet. Só que o gerente técnico do provedor de internet, ele conhecia tudo sobre a parte lógica, só que o mundo dele era escritório, ele nunca trabalhou na rua. Então tinha locais que ele nem sabia onde é que era. Aí eu tinha que pegar um mapa de papel na época, não tinha nem o Google Maps. Eu até dei uma pesquisadinha, o Google Maps ele foi lançado em 2005, então nem existia isso, eu tinha que pegar um mapa de papel, procurar o endereço das torres e sair procurando os clientes e sair procurando as torres. Então o meu suporte me deixava na mão para isso. Aí eu me deslocava até o local, chegava lá, tinha equipamento diferente, configuração diferente, antena diferente, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu passei um dia assim, 2 dias assim, 3 dias assim, as coisas não rendiam, eu demorava para resolver um chamado, para resolver um problema. Foi aí que eu me liguei o seguinte, cara, eu não posso trabalhar assim, não vai render e não vai dar certo. Eu vou começar a desenhar. E eu comecei a desenhar para mim. Eu pegava, chegava lá no lugar, entendia os equipamentos que tinha, montava um desenho, fazia um rabisco, fazia um monte de anotações no meu papel, resolvia o problema e levava aquelas anotações embora. E aí, sem querer, eu comecei a documentar a rede, mas eu documentei porque eu precisava. Eu precisava entender o que tinha na rede. Então, cara, mapeei um cliente, mapeei uma torre, a outra herb. Enfim, eu passei 30 dias trabalhando sozinho nesse processo de documentação pessoal. Era para mim, não era para o provedor. Porque eu acreditava que deveria ter aquilo. Quando o meu colega voltou das férias, estava dominado. Eu me virava sozinho já. Eu já tinha entendido toda a planta do provedor. E aí, para minha sorte porque eu já tinha entendido, né? Ele acabou quebrando o dedo já logo que voltou do trabalho e ficou mais 15 dias afastado, mas estava dominado. Estava dominado por quê? Porque eu documentei, eu entendi a rede, eu registrei o número máximo de informações que eu podia. Moral da história, aconteceu uma coisa bem legal. Quando eu terminei de documentar, poxa, eu comecei a salvar isso, comecei a fazer desenho, eu comecei a deixar na rede, enfim. Foi um processo bem legal porque passou, olha, pouco tempo eu tinha toda a rede documentada. E o importante, o que eu queria contar com isso é o seguinte, que você precisa documentar para você ter agilidade, para você resolver problemas, e por mais que pareça algo interminável, quando você começa, tem o dia 1 que você começou a documentar a rede, cara, passa 1 ano, ela está documentada, passa 2 anos, ela está documentada, e em algum momento você vai terminar. Agora, quando você não começa e fica adiando, reclamando, achando que é difícil, ela nunca vai ficar documentada. E o problema só aumenta. Então, para você que está assistindo essa aula e não documentou a rede, minha dica é, cara, amanhã começa a documentar. Nem que seja uma coisinha pequena por dia, nem que seja aquilo que você faz no dia. Vou dar um exemplo, você tem uma equipe e está ativando clientes. Vamos supor que você ativa poucos clientes, você ativa lá 5, 10 clientes por semana. O que você vai fazer? Esses clientes que você ativa, esses 5 por semana, ou 5 por mês, se for o caso também, tanto faz, mas esses clientes que você for ativar, poxa, você vai achar o cliente e você vai achar a caixa CTO, a caixa que faz o atendimento do cliente. Então, quando você achar a caixa, por exemplo, que vai atender o cliente, antes de fazer a instalação do cliente, documenta a caixa. Dá uma espiadinha no que tem, tira uma foto, registra o número máximo de informações que você puder, e aí sim, você ativa o cliente. Se você for parar para pensar, poxa, vamos supor que você sobe em poste e visita 20 caixas da sua rede por mês. Cara, em 1 mês você vai ter documentado 20 caixas de atendimento. Em 2 meses, 40. Em 3 meses, 60 caixas. Enfim, quando passar 1 ano, poxa, em 1 ano você documentou 200, 250, 300 caixas de atendimento. É algo que parece interminável, mas ao mesmo tempo, se você começar aos poucos, você vai conseguir fazer. É uma dica. Então, tudo que a gente for falar hoje, são coisas que você pode já começar amanhã. Esse é o ponto.
Não estou vendendo curso aqui, não estou vendendo ferramentas de documentação, não estou vendendo nada disso. Nada disso, eu estou te passando dicas para você começar já a documentar amanhã. Seja no Excel, seja no Google, seja no PowerPoint, seja no bloco de notas, não interessa o lugar. Mas você pode começar a documentar. E daqui a pouquinho a gente vai ver alguns exemplos de como documentar em si. Bom, por que muitas redes não são documentadas? Eu gosto da gente entender o porquê das coisas, porque eu acredito que as respostas vêm daí. Quando a gente entende a origem, o porquê, a gente começa a enxergar algumas respostas. Eu gosto muito de comparar a construção de uma rede com a construção de uma casa. Inclusive, para mim, a melhor definição de um projetista de rede FTTH é que ele é o arquiteto da rede. Ele que pensa como a rede vai ser construída. Quem constrói uma casa sabe como é que aquela casa foi construída, como aquela casa foi feita, aonde tem espera elétrica, aonde deixou uma espera de hidráulica, aonde deixou uma espera na própria alvenaria, sei lá, para fazer uma ampliação na casa depois. Quem constrói a casa sabe como que aquela casa é. E com certeza, na hora que for fazer manutenção, vai ficar mais fácil. Por exemplo, a casa que eu moro hoje em dia não foi uma casa que eu construí e não tem a documentação dela. Tempo atrás deu um problema de infiltração, nossa, a gente teve que quebrar muita parede lá, o pedreiro teve que quebrar muita parede até encontrar a origem do vazamento. Não foi uma casa que eu construí. Já a casa que eu construí, lá em 2008, quando eu construí minha primeira casa, poxa, eu sabia cada detalhe da construção. A gente teve um projeto, teve um arquiteto, eu acompanhei a obra, então eu sabia cada detalhe e os problemas que aconteceram foram fáceis de resolver. Então o cara que constrói, ele sabe. Agora, o problema é o seguinte, e o cara que construiu 10 casas, 20 casas, 50 casas, ele não sabe mais o detalhe da construção. E o projetista que fez 10 projetos, 20 projetos, 30 projetos, e o cara que já instalou 10 caixas, 20 caixas, 100 caixas, 200 caixas. E aquele cara que é terceirizado, que instalou a sua rede e depois já instalou mais 20 redes. Ele não vai lembrar do detalhe da sua rede em especial. E aí você vai ficar com esse abacaxi na mão. Então vamos lá. A rede é a mesma coisa. Esse é o ponto. Poxa, legal, eu construí, eu sou um provedor pequeno, eu conheço a minha rede. Cara, que bom. Se você conhece a sua rede é pequena, começa a documentar agora que vai doer muito menos. Vai doer mais quando a rede for grande. Então começa a documentar ela que vai ficar melhor sem sombra de dúvida nenhuma. Tá? E eu entendo o porquê que muitas vezes a gente não documenta, porque no início, quando a gente está construindo a rede, eu sei que é muita coisa. Poxa, você começou com provedor de internet, você tem que entender de provedor, você tem que entender de fibra, você administra a empresa, você manda comprar material, você instala cliente, você tem que se preocupar com a documentação. É muita coisa para se preocupar, é muito investimento para fazer e aí a documentação vai ficando sempre para o plano B. Depois eu faço e esse momento nunca chega. Então, eu entendo mesmo essa dificuldade, por isso que a gente tem essas dicas aqui para te ajudar com essas dificuldades. Tá? Inclusive, eu já vou te dizer agora as dificuldades que você vai encontrar quando você for resolver documentar a rede. Eu tenho certeza que você vai encontrar essas dificuldades. Amanhã, quando você pensar assim, poxa, legal, eu assisti a live do Machado e agora eu vou começar a documentar minha rede. Sabe quais são as dificuldades? Primeira dificuldade, técnicos que não repassam as informações. Você vai ter técnico que não gosta de repassar a informação. Infelizmente, tem muita gente que acredita que quando a informação está com ela, o emprego dela está garantido. Você não vai poder desligar uma pessoa da equipe, por exemplo, você sempre vai precisar daquela pessoa. Infelizmente, isso acontece. Então, você vai ter dificuldade em reunir informações porque, infelizmente, tem pessoas que não querem repassar as informações. Essa é a primeira dificuldade que você vai encontrar. Segunda dificuldade que você vai encontrar, muito importante, caixas mal feitas. Sabe aquelas caixas que tem 3 splitters, 6 cabos, tá tudo enrolado, preso de qualquer jeito, foram feitas várias manutenções? Bom, já vou te avisar que essas caixas, quando você for mexer nas caixas para documentar, vai quebrar fibra, vai cair link, você possivelmente vai ter problema na rede por caixas que foram mal instaladas, caixas mal montadas. E aí quando a gente fala de documentação, o legal é que a gente fala de padronização também, que ajuda a evitar esse tipo de coisa. Então você vai encontrar esse tipo de problema, mexer a caixa e derrubar a rede. Outra dificuldade que você vai encontrar é o seguinte, a galera quando está instalando, muitos têm o hábito de anotar no papel o que está fazendo.
Ah, eu vim aqui, coloquei esse cabo, peguei, fiz tal fusão, coloquei um splitter. Muita gente anota isso no papel. Legal, isso é bom. Só que o problema é que quando essa anotação fica no papel, ela fica desatualizada. Ela vai ser perdida em algum momento. Uma hora o papel vai para o lixo. Poxa, na minha mochila é assim, eu tenho um monte de papel na mochila. Empilha papel, eu acho que está tudo ali, mas chega uma hora que eu encho o saco e jogo um monte de papel fora. Isso acontece com todo mundo. A gente vai fazer uma limpa e acaba perdendo alguma coisa que era importante no final das contas. Então, se você anotou tudo em papel, legal, ótimo, mas pega isso, coloca no software, coloca numa planilha, faz um desenho e deixa salvo em algum lugar para ter certeza que não vai perder. Então, essas 3 dificuldades elas são muito importantes, você vai passar por elas, isso todo mundo passa. Todo mundo passa por essas dificuldades aí. Pô, legal, Machado, entendi, cara. Entendi e concordo, beleza. Então vamos lá. Por que é importante documentar uma rede, tá? Antes da gente documentar alguma agora, por que é importante documentar? E eu queria que você entendesse isso e que tivesse muito claro por que documentar a rede. Né? Muitas pessoas acham que é só um desenho. Para que eu vou fazer o desenho se eu sei como a rede é? Primeiro ponto do porquê documentar a rede é a agilidade. Quando você tem uma rede documentada, você precisa fazer alguma coisa, você tem muito mais agilidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está com clientes de uma Porta.com que estão reclamando sem internet. Ficou vermelhinho lá, não tem internet, alguns clientes da Porta.com. Se você sabe os clientes, sabe as caixas, sabe que aquelas caixas estão no mesmo ramal, você já consegue entender algumas coisas. Por exemplo, se todos os clientes daquele ramal estão fora, poxa, não adianta você ir lá percorrer a fibra no meio do ramal para tentar achar o problema, porque o problema está na chegada de sinal até o ramal, porque todos os clientes estão fora. Agora, se você tem metade dos clientes no ar e a metade fora, vamos supor que o cliente da caixa 1 e 2 estão funcionando e os clientes da caixa 3 e 4 desse ramal não estão funcionando. Então, provavelmente o seu problema ele está entre a caixa 2 e entre a caixa 3, porque até a 2 está funcionando e a 3 a 4 não está funcionando. E isso fica muito fácil de entender quando a gente olha a documentação da rede. Então, primeiro ponto, agilidade. Agilidade. Segundo ponto, retrabalho. Poxa, retrabalho dói, retrabalho é caro. Cada vez que você está refazendo alguma coisa na sua rede, você está deixando de estudar, está deixando de ativar um cliente, está deixando de fazer algo melhor pela sua rede, pelo seu provedor e está lá refazendo aquela caixa, refazendo um cabo, refazendo uma fusão. Então o retrabalho é muito comum em uma rede que não está documentada. Por isso é importante, um dos motivos importantes de documentar a rede é isso. Outro motivo importante é a dependência. Eu falei sobre isso no início, falei um pouquinho sobre isso no início. Muitos provedores, o desenho da rede está na cabeça de uma pessoa, ou de 2 pessoas, ou de 3 pessoas do provedor de internet. Isso é um pepino, porque daqui a pouco uma pessoa resolve sair do provedor. Cara, o provedor não pode parar porque uma pessoa resolveu sair do provedor de internet. E eu já vi isso acontecer muitas vezes mesmo. O provedor trocar a equipe, ou o técnico saiu para uma carreira melhor, para um lugar melhor, ele é livre para isso, e aliás, quem não gosta de crescer profissionalmente, né? A gente sempre procura crescer profissionalmente, só que a gente não pode depender dessa pessoa. Então, tem um problema de dependência aí, quando a gente documenta, a gente acaba tirando um pouco dessa dependência. Se você é dono de provedor e você participou desde o início da construção da rede do seu provedor, e essa rede não está documentada, eu tenho certeza que quando muitos problemas acontecem na rede, cara, você tem que se envolver para resolver. A sua equipe liga para você, pergunta informações, você tem que ir lá às vezes no trecho para ajudar a resolver um problema. Por quê? Porque a rede não está documentada. A informação não é fácil de passar para todo mundo. Documentar a rede desde o início é a parte mais fácil mesmo. Por isso que eu defendo que desde o início, cara, começa a fazer o desenho, começa a anotar as informações que vai ficar melhor sem sombra de dúvidas nenhuma. Por tudo isso que a gente falou e também por um outro motivo que é muito importante mesmo. Nosso provedor, a nossa rede, para quem é dono de provedor agora, poxa, a gente monta o provedor e constrói a rede pensando em ser o nosso negócio, um negócio que traga um lucro legal, que traga uma renda boa para nós, para nossa família. Só que nos últimos anos,
poxa, você deve saber de muitos provedores que foram comprados. Provedores pequenos, médios e grandes que foram comprados por outros provedores. Virou negócio. E daqui a pouco então você construiu um provedor, trabalhou por anos, é ralado, é suado, tem muita dedicação aí, mas daqui a pouco alguém ofereceu para você 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões pelo seu provedor de internet, e por que não vender o provedor de internet? Então hoje existe um mercado muito aquecido quando a gente fala de provedor de internet, que é compra e venda de provedores de internet. E você ter uma rede documentada muda muito o preço do provedor de internet. Querendo ou não, muda muito o preço do provedor de internet. Eu não sei se você já percebeu, mas nas cidades onde a gente tem nos bairros, né, existem bairros que já existem há bastante tempo, que foram aqueles bairros que foram invadidos terrenos e que não se tem nada legalizado, e existem locais onde a gente pode comprar um terreno, fazer o projeto da casa, aprovar o projeto junto à prefeitura, construir tudo certinho conforme o projeto, respeitando uma série de regras, e geralmente essas casas, onde está tudo registrado no projeto e aprovado, são casas que valem mais. Geralmente o valor dessas casas é muito maior em relação a casas que não têm projeto. E a rede é a mesma coisa. Recentemente, o provedor de internet, um dos meus clientes provedor de internet, eu fiz um projeto para ele numa outra cidade, e ele me contou o seguinte, que no provedor passado dele, que ele vendeu uma planta bem boa de um provedor de internet, ele deixou na mesa 2 milhões na negociação do provedor, porque não tinha documentação da rede. O provedor que comprou já sabia o trabalho que ia dar documentar toda a rede. Então, desde o início documentar é muito mais fácil, por isso que eu reforço isso e por isso que eu estou insistindo nesse ponto aqui. Pô, legal, Machado. Vamos falar então como documentar. O tema da aula é como documentar uma rede FTTH, então vamos falar sobre isso, tá? A documentação da rede, a gente muitas vezes vai adiando ela porque é algo que a gente remete como trabalhosa, difícil, mas no geral a gente usa uma desculpa, que é não ter software para isso. Eu não tenho software, eu não tenho ferramenta, eu não quero contratar um software agora e pagar 200, 300, 500, R$1.000 por mês num software de documentação. Muitas pessoas não gostam de fazer esse investimento. Então muitos não documentam por isso, não documentam por software. Só que o software, se a gente for parar para pensar, é uma desculpa. É simplesmente uma desculpa, porque para documentar uma rede, a gente pode documentar essa rede com desenho. Para fazer desenho, a gente pode fazer no papel, a gente pode fazer no PowerPoint, pode fazer no eDraw, no Visio, enfim, qualquer ferramenta de desenho, a gente consegue fazer o desenho de uma rede, uma topologia de uma rede. A gente consegue no papel escrever essas informações. Embora não seja o melhor lugar para a gente fazer isso, a gente consegue no papel. Então, o software não é desculpa. O software, de maneira alguma, é desculpa. Para quem pegou essa live desde o início, que eu falei lá em 2013, eu comecei a documentar o provedor de internet onde eu trabalhava. Poxa, em 2003, papel. Eu comecei a anotar no papel e no eDraw. Eram as duas ferramentas que eu usava, um papel e o eDraw. Nem existia software de documentação de rede de rádio naquela época. Então eu comecei documentando por lá. Hoje, tem vários softwares. E se você puder investir num software, eu tenho certeza, a documentação vai ficar melhor. Se você estudar o software, se dedicar, aproveitar todos os recursos que o software tem, a documentação vai ficar melhor sem sombra de dúvidas nenhuma. Mas se você não quer investir em software agora, você pode fazer com ferramentas gratuitas, não usa a desculpa de não documentar porque não tem ferramenta. E para isso, inclusive para tentar ajudar mais sobre isso, eu deixei aqui embaixo desse vídeo alguns links, e um desses links é sobre um mini curso de como utilizar o Google Earth para documentar a sua rede FTTH. O Google Earth é uma ferramenta gratuita, não é uma ferramenta específica para documentação de rede FTTH, está longe de ser a melhor ferramenta para isso, não é a melhor ferramenta para isso, eu não defendo isso, mas é gratuito e você pode documentar utilizando o Google Earth. Então eu deixei aqui um link, que é uma playlist com algumas aulas de como utilizar o Google Earth para isso, e a ideia lá é ensinar a usar a ferramenta. Então eu te mostro que o botãozinho está aqui, o outro botão está aqui, cria uma pastinha, arrasta para cá, a pegada lá é um pouco diferente, é só aula de ferramenta, não é aula de projetos em si. Então essa é a primeira dica que eu tenho para você, de um link
para você aprender a usar aquela ferramenta para documentar a sua rede. Se você tem uma ferramenta paga, o Zmap, GeoSite, GeoGrids, ferramenta lá do XC, o MKNetMaps, enfim, qualquer software de documentação, se você tiver, melhor, e usa já direto nessa ferramenta, é muito melhor do que o Google Earth. Bom, legal, ferramenta não é desculpa, então como que eu documento uma rede? Para documentar a rede, eu gosto de separar em algumas etapas. Se a gente for pegar o software, ou o papel que seja, e sair rabiscando tudo de uma vez só, não vai dar certo. Vai ter muita confusão. Eu já fiz isso muitas vezes. E eu já fiz isso fazendo projetos também muitas vezes. Sabe aquela mania? Poxa, aqui está o LT, eu vou sair com cabo de 12 vias, a fibra 1 eu vou iluminar esse ramal aqui, a fibra 2 aqui. E aí quando a gente chega no meio do projeto, a gente descobriu que a gente usou o cabo errado. Que eu não preciso de 12, eu preciso de 14 vias. Eu tenho que ir lá, apagar o cabo, botar um cabo de 24 vias e continuar o meu projeto. Então a gente não faz isso também quando a gente está documentando uma rede. A gente divide em algumas etapas, até porque você não vai ficar uma semana ou um mês só documentando a rede. Você não vai montar uma equipe no seu provedor para documentar a rede. Você vai pegar a equipe que você tem ou você, mas você vai dividir o seu tempo e você vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, um pouquinho semana que vem, até chegar o momento que a rede está documentada. Então, para isso acontecer de forma mais fácil, eu gosto de dividir isso em algumas etapas, em alguns momentos. Então a primeira etapa, que eu acho que é uma etapa muito demorada, inclusive, é a etapa que eu chamo de levantamento das informações. O que é essa etapa? A etapa de levantamento das informações é você reunir as informações da sua rede, o número máximo de informações que você pode da sua rede. E não de forma aleatória. Começa a reunir de forma organizada. Por exemplo, primeira coisa que eu acho importante na hora de fazer a documentação é mapear onde estão as caixas de atendimento. Eu preciso saber aonde tem o caixa de atendimento. Ah, é na rua Embaúba. Cara, só saber que é naquela rua não é informação. Eu tenho que saber que é em tal rua com essa coordenada geográfica aqui. Tal rua usando esse poste aqui. Eu preciso saber isso. Então a primeira dica é, começa fazendo o mapeamento das caixas de atendimento, onde elas estão. E claro que, se você já foi ver aonde as caixas estão, já mapeia a localização dela, mapeia a capacidade dela, se é uma caixa de 1 para 8 ou uma caixa de 1 para 16, e já faz o mapeamento da ocupação. É uma caixa de 1 para 8 e tem 7 portas ocupadas. É uma caixa de 1 para 16 e tem 9 portas ocupadas. Já faz esse levantamento. E digo mais, nesse levantamento você pode inclusive já identificar coisas a melhorar. Ah, eu observei que a caixa está torta, observei que a tampa está travando, eu acho que vai quebrar a tampa, observei que está entrando água, observei que a caixa está lotada e talvez a gente tenha que pensar numa ampliação, porque você já vai estar naquele lugar. Então o primeiro ponto é mapear as caixas. Você pode fazer o seguinte, pega na semana, escolhe um dia da semana, sei lá, quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã o que eu vou fazer? Cara, eu vou levantar as informações das minhas caixas, eu vou localizar caixas de 2 ruas, 2 ramais, uma rua, vai no seu tempo, conforme fica bom para você. E aí você percorre aquela rua, mapeia todas as caixas e vai jogando em algum software essa informação. E aí você vai ver aos poucos a rede crescendo. Primeiro ponto, então, as caixas. No mínimo, a localização, a capacidade, a ocupação e tem mais um que eu estava esquecendo já, que é o sinal. Já vai verificando qual é o nível de sinal daquela caixa que você está fazendo o levantamento. Legal. Depois que você ativou, depois que você levantou, né, reuniu as informações da caixa, minha próxima dica é os ramais de derivação. Aí você faz o levantamento do cabo. O cabo entra nessa rua, dobra naquela rua, volta por lá e conecta com a rua seguinte, por exemplo. Entenda o caminho da rota de derivação. E aí você vai escolher se você vai dividir o seu tempo e fazer mapeamento das caixas e do cabo junto, ou se você primeiro um dia começa a mapear as caixas e num próximo momento faz o mapeamento dos cabos. O mapeamento dos cabos é um pouquinho mais chato porque junto com a rota, o ideal é você mapear também já aonde você tem possíveis reservas técnicas. Onde ficaram reservas técnicas do seu cabo?
Isso é importante para depois, se você precisar fazer uma ampliação, uma modificação na rede, você já sabe onde tem as reservas. Mas também eu já recomendo você mapear o tipo do cabo, se é um cabo de tubo luz único, quantas fibras tem lá dentro e a ocupação desse cabo. Ah, nessa rua eu tenho um cabo de 6 vias e eu estou usando 4 vias. Na outra rua eu tenho um cabo de 12 e eu estou usando 6 vias. Você já faz o levantamento da ocupação também. Por quê? Porque se você não tem a documentação de rede, com certeza você não tem também o diagrama unifilar, que é aquele documento que diz a fusão que a gente tem na fibra. Fusão da fibra 1 desse cabo com a fibra 6 desse outro cabo aqui. Fibra 2 desse cabo eu tenho um splitter de 1:4 e eu faço 4 fusões com esse outro cabo aqui de 6 vias, por exemplo. Então você juntar as informações de ocupação do cabo vai te ajudar depois também quando você for fazer o diagrama unifilar, que já foi tema de uma outra aula dessas da segunda-feira. Foi inclusive a primeira aula, se não me engano, foi do diagrama de fusões. E com certeza a gente vai falar mais sobre diagrama daqui para frente. Legal! Levantou as caixas, as rotas, ocupação, sinal, capacidade. Agora você começa a fazer o levantamento do backbone. Entenda por onde está passando o backbone, onde tem as reservas técnicas, a ocupação dele também. E daí sim, você fez o levantamento das caixas, do ramal de atendimento e depois do backbone. A sequência de fazer um projeto, a sequência mais fácil que eu encontrei desde 2011 fazendo projetos FTTH, é a gente começar lá da demanda do cliente, da caixa sentido OLT, sentido central. E eu tenho certeza que quando você começar a documentar o seu projeto, é muito mais fácil você começar a documentar das caixas, entender os ramais, entender o backbone e aonde tudo chega no provedor de internet. Inclusive, se você seguir essa ordem, muitas coisas vai ser fácil de deduzir. Poxa, você vai encaixando e você vai entendendo o comportamento e eu tenho certeza que tem caixas que você não vai precisar nem abrir a caixa, não precisa nem baixar a caixa para entender o que tem lá dentro. Porque as coisas começam a fazer sentido, começa a juntar as informações e tem coisas que realmente fazem sentido que não tem como ser diferente. Bom, tudo isso é a primeira etapa, a etapa de levantamento das informações. Nessa etapa, você não faz modificação, você não troca material, você simplesmente reúne informações do que tem na sua rede. Próxima etapa, a etapa que eu chamo de padronização da rede. Bom, a padronização da rede é uma coisa muito importante para a gente poder ter qualidade na rede. Qualidade, um dos pilares da qualidade é a padronização. Poxa, você tem um modelo, tem que seguir aquele modelo. Só que tem uma linha aí que você tem que cuidar. A padronização ela não pode te engessar também. Ela serve como um guia para você seguir aquele padrão, obviamente para você ter uma certa qualidade, mas ela não pode te limitar. Por exemplo, você determinou que o padrão vão ser caixas de atendimento de 1:8. Legal. Só que tem um bairro lá que tem uma casa coladinha na outra casa e tem mais uma casa em cima da outra casa. Ou seja, se você botar um splitter de 1:8, é bem provável que vai lotar do dia para a noite. E aí, naquele ponto, não é interessante você botar um splitter de 1:16. Então você não pode pegar o seu padrão, que é 1:8, por exemplo, e replicar em todos os lugares. Talvez em alguns lugares não vai ficar bom. Então você tem que ter um padrão para a grande maioria das situações, mas o que é exceção, você trata como exceção e você pode fugir um pouquinho do padrão, não tem problema nenhum. Então nesse ponto, nesse momento, nessa segunda etapa, que é a etapa de padronização, você começa a determinar quais são os padrões da sua rede. Caso você não tenha, você começa a determinar quais são os padrões. Poxa, meu padrão é assim, meu padrão é assado. Ah, o nome das caixas está confuso, então quem sabe eu vou trocar o nome das caixas. E aí muitas vezes o que acontece? Você levantou as informações, você criou um padrão e aí você acaba fazendo um projeto novo da sua rede sem ao menos perceber. Esse é o ponto. Então você vai lá, cria os padrões e vai ficar melhor, tá? Quais são os padrões, né? O que eu acredito que são os padrões que é interessante você criar? Um padrão de nomenclatura das caixas de atendimento, das caixas de emenda e dos cabos. É importante você ter um padrão de nome para todas as caixas. Você não pode chamar a caixa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 de cada ramal. Você tem que saber que aquela caixa 5 pertence ao ramal 3.
A outra caixa 5 pertence ao ramal 8, então o padrão de nome para as caixas é algo importante. Identificação dos cabos e caixas, poxa, às vezes a gente olha um poste e tem 3 caixas de atendimento, as 3 são pretinha, e aí, qual é a sua caixa? Então é importante botar um nome também. Tempo atrás, um provedor de internet lá no Rio Grande do Sul, aconteceu uma situação engraçada. 2 provedores de uma cidade, eles se conhecem e os 2 usam a cor vermelha como identidade. Poxa, eles trabalhavam com redes em várias cidades e quando chegaram na mesma cidade é a mesma cor das caixas, as caixas vermelhas, inclusive do mesmo fornecedor. Então esse provedor, um deles me contou, poxa, é comum, o técnico dele vai lá, sobe no poste, coloca um power meter, coloca ou ativa um cliente, até já ativaram um cliente na caixa errada, daí não funcionou no caso, mas até conectaram já cliente em caixa errada porque as caixas não tinham identificação. Então nessa etapa que você já levantou as informações e você tem uma padronização, você pode já disparar uma força-tarefa aí no seu provedor que é para identificar os cabos, identificar as caixas, para já marcar quais são as suas caixas, quais são os seus cabos. E na etapa de padronização também, o importante é já você fazer o cálculo de potência da sua rede, porque se você não tem documentação, é provável que não tenha também o cálculo de potência da rede. Então vai lá, faz o cálculo de potência da rede e já compara com o levantamento do sinal que você fez lá na primeira etapa, no levantamento das informações. Também você vai encontrar situações onde o sinal deveria ser menos 17, por exemplo, dBm, e está com menos 24. Você sabe que tem um problema, que por mais que a rede esteja funcionando, tem um problema ali e que você precisa resolver. Essa é só a segunda etapa, que é a etapa de padronização da rede. E aí a gente chega na terceira etapa, das etapas que eu recomendo você separar na hora de fazer a documentação da rede, que são as etapas do ajuste. Poxa, você olhou agora para o seu Google Earth, ou para o seu software de documentação. Tem as rotas, tem os cabos, tem os nomes, tem as caixas. E aí você vai entender ajustes na rede. Você vai entender, poxa, onde tem pouca caixa, onde tem muita caixa, onde tem pouca porta, onde tem muita porta, onde está faltando fibra, enfim. E aí você começa a fazer os ajustes na sua rede para dar aquele upgrade na rede, para deixar a rede melhor. Então a documentação, uma coisa importante sobre ela é que ela traz isso. Ela traz isso assim, de momento que você está documentando, você está descobrindo situações. Você está descobrindo coisas que você fez há um ano atrás que você nem lembra que estava lá na rede. E aí você começa a entender coisas que podem melhorar na sua rede. Coisas que parecem pequenas às vezes, mas quando a gente tem um monte de problema pequenininho assim na rede, a rede não cresce, ela não dá aquele desempenho. Inclusive, a próxima aula vai ser uma aula sobre a rede perfeita, justamente o segredo das redes de alto desempenho. E um dos segredos é esse, é a documentação. É você controlar essas situações. Legal, então entendemos aqui como documentar de forma macro. Faz uma etapa de levantamento das informações, faz uma etapa de padronização dessas informações e aí sim você chega na terceira etapa, que é a etapa dos ajustes, que você entendeu a sua rede e começa a fazer alguns ajustes da rede. Legal. E o cliente? E o cliente? Eu não sei se rolou essa pergunta no chat aqui durante a aula, eu não consigo acompanhar o chat, eu vejo que vão rolando perguntas e bate-papo aqui, que bom, a ideia é interagir. Só que tem um ponto importante que é o cliente. A gente falou de documentar a rede, mas a gente não falou de documentar o cliente. Quem aí acha que precisa documentar o cliente? Bota aí que precisa. Bota aí que precisa documentar o cliente. Coloca aí agora no chat. Eu acho que precisa documentar o cliente. Vamos ver quem acha que precisa, quem acha que não precisa aí. E quem acha que não precisa, coloca aí que não precisa documentar o cliente. Vamos ver o que vocês estão achando. Tá? Documentar o cliente é outro pepino. Quem está documentando a rede, está achando difícil, espera hoje documentar o cliente para você ver. Bom, ó, isso aí, o Ronaldo acha que precisa. Quem mais acha aí que precisa e não precisa? Toma uma aguinha aí enquanto vocês estão respondendo. Mas vamos lá. Eu espero que a grande maioria diga aqui que precisa.
Aí, ó. É isso aí, galera. Ó, cliente, tá? Muitas vezes a gente vai ativar um cliente, cara, vai lá, vai na rua, acha o cliente, acha a caixa mais próxima, ativa o cliente, vira as costas e vai para o próximo cliente. Só que o cliente é o seguinte, o cliente, se você for parar para pensar, cara, muitas vezes ele vale mais do que a rede do provedor. Ele vale mais do que a rede do provedor. O cliente, poxa, a informação de onde está o cliente é uma informação muito importante. E não documentar o cliente é um erro gravíssimo. Porque o dia que você resolver documentar o cliente, você vai perceber a furada que é não ter documentado desde o início. Um tempo atrás, eu fiz um projeto com um provedor de internet, grande provedor de internet. Provedor que tem mais de 50 redes FTTH pelo Norte e Nordeste. E aí, fazendo um projeto em uma determinada cidade, eu estava acessando o software e eu fui consultar um padrão que era numa outra cidade, padrão de nomenclaturas para usar um padrão igual na cidade que eu estava projetando. Quando eu abri o mapa da outra cidade, começou a aparecer risco de cabo drop cruzado de tudo que é lado. Tinha um cliente num canto da cidade e no sistema dizia que ele estava conectado na outra caixa do outro canto da cidade. E aí, conversando com o provedor, eu disse, pessoal, vocês não vão arrumar isso aqui? Daí a galera desabafou que no início eles não davam bola para isso, que foi ficando assim, só que tem cidades que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil clientes. E agora? E agora? Associar o cliente a uma caixa e a uma porta de 100 clientes é uma coisa, agora de 5 mil clientes é outra pegada. Não vai mais fazer naquela cidade. Então o cliente, a gente precisa mapear o cliente, sim, lógico mesmo. E por vários motivos. Eu quero te trazer aqui algumas informações para firmar com você, para você ter certeza que a gente precisa documentar os clientes. Primeira informação é sobre a ocupação das CTOs. Eu não sei se já aconteceu com você e no seu provedor, de você deslocar alguém para ativar um cliente e chega lá e não tem porta. Não tem porta para atender o cliente. O cliente está uma semana esperando para ser ativado, já até cancelou a internet antiga e não tem porta para atender ele. E aí? E agora? Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você deixou um cliente puto da vida porque não deu para ativar a internet dele e ninguém saiu ganhando, todo mundo saiu perdendo. Então o primeiro ponto do porquê mapear o cliente é ocupação. Ocupação da rede. Você tem que entender qual que é a porcentagem de ocupação de rede. Mapeando o cliente também, você vai entender qual é a adesão das áreas da sua cidade. Eu não sei se você já observou, mas tem áreas onde a adesão ela é muito boa, bastante cliente, rápido, da noite para o dia. E tem áreas que você bota as caixas e fica lá com 1, 2 clientes o ano inteiro. A adesão ela é diferente nas áreas. Então quando você mapeia o cliente, você entende também o comportamento da rede, onde estão os clientes. E aí você consegue botar energia aonde você tem mais clientes. Isso é normal, é comum mesmo. E com isso, inclusive, você consegue entender onde você precisa ampliar. Eu tenho certeza aí que no seu provedor tem ruas que tem poucos clientes e tem ruas que tem muitos clientes. E a galera está sempre pedindo algum lugar para ampliar. E aí, com a documentação, você entende quais áreas você tem que ampliar e quais áreas que você não precisa ampliar, que está tranquilo. Eu tenho certeza disso. Certeza absoluta mesmo. E também, o que é muito importante quando você vai mapear os clientes, olha só essa dica, começa a fazer isso amanhã já no seu provedor. Mapeia onde você tem pessoas que você não conseguiu atender. Começa a colocar no mapinha lá uma bolinha vermelha, clientes que você não pôde atender porque não tem rede. Muitos provedores, né, atendem o cliente no WhatsApp ou na ligação e só falam, não, aí na tua rua não tem cobertura, fica para a próxima, valeu. Cara, tá errado. Começa a mapear aonde você está negando as instalações. Vou contar uma historinha rápida para você. Quando eu trabalhava num provedor de internet lá em 2002, eu trabalhei de 2003 na verdade, final de 2002, início de 2003, até 2010 nesse provedor. E lá na nossa cidade, cara, a gente sabia certinho aonde não tinha internet, aonde a internet era ruim, aonde a galera pedia, a gente sabia quais eram as ruas e quais eram os bairros. A gente entende mais ou menos de tanto ouvir por aí o que a galera está pedindo. Quando a gente aprende a ouvir os clientes, a gente ganha muito com isso. Legal. E aí esse feriado, esse final teve um feriadinho aí na terça, eu acabei emendando, eu estava lá na minha cidade natal, lá em Novo Hamburgo, que fica no Rio Grande do Sul.
E aí andando por algumas ruas, estava olhando os postes, cara, tem bairros lá onde era muito carente, há muitos anos atrás, tem 3, 4 caixas no mesmo poste. Opção lá é o que não falta nesses lugares que eram carentes há muitos anos atrás. Agora, tem lugares que há muitos anos atrás já eram bem atendidos, e quando eu falo em ser bem atendido há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, é que tivesse 2 operadoras, por exemplo. E tem ruas que eu vi lá que só tinham essas 2 operadoras até hoje, só tinham 2 redes, porque eram locais que já eram bem atendidos. Então a gente vem com uns conceitos assim que às vezes são antigos, passa 1 ano, passa 2, passa 10 anos, e a gente não entende que o jogo mudou. Então muitos provedores que acreditavam que aquelas áreas eram carentes, todo mundo foi para a área carente ao mesmo tempo. A gente tem um time lá para construir a rede, tem um tempinho para construir a rede, e a gente não pode perder esse tempo. Então quando você tem o mapeamento dos clientes que você não pôde atender, poxa, tem um cliente aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, opa, isso é um indicativo. E aí, rapidamente, você já pensa em alguma ação para construir alguma coisa naquela região. Esse é o ponto mesmo. Eu separei uma tela aqui, que eu quero compartilhar com você. É uma tela de um software, de um projeto, que eu entreguei no final do ano para um cliente, e ele começou a construir a rede. Fazem 30, 40 dias, talvez, que ele está ativando clientes nessa rede, e eu trouxe como exemplo a questão do mapeamento das caixas. Então, por exemplo, claro, aqui é um software, não é planilha, não é Google, não é nada, mas ele consegue ver perfeitamente onde tem caixas que já estão com a metade da capacidade de uma rede novíssima e onde tem caixas que tem todas as portas disponíveis ainda. Essa caixa aqui, por exemplo, essa caixa aqui, esse círculo verde, está escrito 4/8, significa que é um splitter de 1 para 8, uma CTO com 8 saídas e tem 4 clientes conectados. Abre a caixa, abre essa janela aqui, poxa, porta 1 está para o Vinícius, porta 2 para o Elton, Jorge e Anelita. Está aqui, os 4 clientes e tem 4 portas disponíveis. Se eu abrisse a outra caixa aqui, eu tenho um splitter com 8 posições disponíveis. Então esse é um exemplo. É um exemplo porque se tiver uma rua aqui, onde todas as caixas estão 6/8, 7/8, 8/8, opa, eu preciso pensar em alguma coisa nessa região aqui antes que isso estoure, antes que isso vire um problema. Então eu trouxe essa tela aqui rapidamente só para isso, só para mostrar para você que a informação de onde está o cliente, ela é muito estratégica mesmo. E aí o ideal é que você pense na documentação, pensa como 2 coisas. Pensa como a documentação da rede, que serve para manutenções, para fazer ampliações, mas pense também na documentação, o lado estratégico da documentação, o lado de negócio da documentação, de você entender, poxa, onde é que é legal construir a rede, onde é que o pessoal está pedindo, esse tipo de informação. Tem muitas lojas que dentro da loja, os caras têm mapa de calor. Então, poxa, numa loja de eletrodomésticos, por exemplo, o pessoal consegue entender, poxa, onde que circulam mais pessoas? Onde as pessoas ficam mais tempo? Quais áreas da loja as pessoas mal vão? Para quê? Para melhorar essas áreas onde tem movimento. E aqui é a mesma coisa, se eu tenho o nosso mapa de calor, entre aspas, da nossa rede FTTH, se eu sei aonde estão os clientes, fica muito mais fácil da gente usar essa informação a nosso favor, informação estratégica a nosso favor. Então, amanhã, começa a documentar os clientes. Ah, Machado, mas eu não tenho software de documentação. Cara, se você não tem software de documentação, é provável que o seu provedor seja pequeno, médio, ou está crescendo de forma acelerada, que bom. Então começa a olhar para o software de documentação, porque é importante, é um investimento importante. Mas se você não tem, não quer ter, não está pensando nisso, pelo menos mapeia onde é o cliente, a casa do cliente, onde fica e também qual CTO você conectou esse cliente. Importantíssimo, começa já logo fazer esse tipo de documentação. Com certeza é muito importante, daqui 1 ano, 2 você vai lembrar que o Machado te disse isso, que você não deu bola e que agora você viu que faz muito sentido, digamos assim. Pessoal, antes de a gente entrar aqui no Tira Dúvidas, eu quero fazer um convite para você para a nossa próxima aula. A nossa próxima aula
ela não vai ser na segunda-feira. Geralmente é segunda-feira, mas algumas eu acabo mudando a data por algum motivo. A nossa próxima aula ela vai ser na terça-feira, que é dia 14. E a nossa próxima aula vai ser sobre a rede FTTH perfeita, a rede perfeita. O que é a rede perfeita? Não sei se você já percebeu, mas tem algumas redes FTTH que funcionam muito bem e que não dão dor de cabeça. Impressionante. Tem algumas redes que realmente é dimensionar, projetar, construir, certificar, virar as costas e somente ativar clientes. E fazer manutenção quando tem rompimento, quando tem algum problema físico na nossa rede. E tem outras redes que, poxa, a galera nem terminou de instalar, a rede já está dando problema. Botou o primeiro cliente, problema. Botou mais cliente, problema. Tem rede que só dá problema mesmo sendo rede de fibra ótica. É comum isso acontecer. E tem vários motivos para isso acontecer. Um deles, inclusive, eu falei nessa aula, que é sobre a documentação. Então a próxima aula da rede perfeita vai ser sobre isso. Poxa, por que tem redes? É o segredo das redes FTTH de alto desempenho. Por que tem redes que funcionam muito bem e tem redes que só dão dor de cabeça? Poxa, tem galera aí que saiu do UTP, que saiu do rádio, que achou que ia se livrar dos problemas e continuou com os mesmos problemas ou piorou, inclusive quando migrou para fibra ótica. Então, eu já deixo o convite aqui para a próxima aula, que é a rede perfeita. Eu deixei um link também aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever nessa aula. A aula vai acontecer na próxima terça-feira, dia 14, às 19 horas, vai ser à noite também. Então eu resolvi fazer essa aula à noite para poder chegar a mais pessoas, pessoas que talvez não possam participar às 2 horas da tarde. Eu levei essa aula para as 19 horas excepcionalmente. E se inscrevendo nesse link também vai receber o material da aula. Depois que a aula acontecer, eu vou mandar o material também para vocês, para quem se inscrever nesse link. Bom, fechamos então aqui o convite, agora vamos para o nosso tira dúvidas aqui pelo chat. Agora a gente vai bater um olho aqui no chat. Eu vi que já entraram várias perguntas, tá? E aí vamos dar uma olhadinha agora aqui nas perguntas. Bom, vamos lá. Perguntaram qual que era esse software. A tela desse software era a tela do OzeMaps. Foi um projeto que eu fiz direto no OzeMaps. Tá? Cada software é um pouquinho diferente. Inclusive, daqui a pouco eu vi a pergunta aqui. Poxa, qual é o melhor software de documentação, Machado? Cada software tem os seus prós, tem os seus contras. Um custa um pouquinho mais, outro custa um pouquinho menos. Um você pode integrar com a sua ferramenta, outro você não pode integrar com a sua ferramenta. Então, tem que colocar na balança mesmo. Mas os softwares que eu já usei, cara, todos eles eu achei excelentes, achei softwares completos e todos eles atendem o mínimo, digamos assim, que é o que a gente precisa, tá? Tarley Rocha perguntou, quando vamos falar de rede pré-com? Cara, rede pré-com, eu já falei sobre ela no curso Projetos FTTH 3.0, com as informações que eu tinha até o momento, e eu não trouxe ainda para a mesa pelo seguinte, rede pré-com tem muita coisa na teoria ainda, tem muita coisa em PowerPoint, tem muita coisa em datasheet, mas não tem tanta coisa assim na prática. Então o que eu estou reunindo? Eu estou reunindo informações de rede pré-com que já estão funcionando há bastante tempo. Eu quero pegar os problemas da rede pré-com, eu quero os macetes das redes pré-conectorizadas. Então eu ainda estou reunindo informações, mas nós vamos ter sim mais uma aula sobre redes pré-com aqui, tá? Vai ser uma segunda-feira, eu vou avisar por e-mail, então para quem se inscreve nas aulas, eu vou avisar por e-mail, mas vamos falar sim de rede pré-conectorizada. E não só vantagem e desvantagem, a gente vai falar de projeto de rede pré-conectorizada. Pegar um projeto e converter esse projeto para uma rede pré-conectorizada. Migrar uma rede atual para uma rede pré-conectorizada. É esse tipo de aula que eu vou trazer aqui. Não vou trazer uma aula só de leitura de datasheet, não precisa, não faz sentido. Então, por isso que ainda não saiu. Para a gente poder montar uma aula cada vez melhor. O que mais temos aqui? Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho para cima. O Thiago colocou o seguinte, uma dica, né? Uma boa forma de mapear é usando a ferramenta GIS, ArcGIS ou GPSGIS ou até mesmo o Google Maps. Thiago, na minha opinião, assim, a melhor forma é começar. Cara, começa de alguma forma. Ponto. Simples assim. Tá? Qual a melhor forma de começar? Cara, tá na rua. Aproveita o tempo que tá na rua para começar a documentar de alguma forma. Se deslocou lá para uma rua para atender um chamado,
Tá com um tempinho? Já faz um levantamento prévio de pelo menos aonde estão as caixas. Coloca já no Google Maps, coloca no qualquer software, ou se não tem como anotar na hora, olha só, faz um grupo de WhatsApp com quem está fazendo o levantamento das informações da documentação, o técnico que está no poste, cara, parou do lado do poste, embaixo da caixa, manda a coordenada pelo WhatsApp. Manda a coordenada pelo WhatsApp, ó. Aqui tem a caixa número tal, manda a coordenada. E alguém lá no provedor vai registrando essas informações, tá? Hoje em dia tem muita ferramenta para a gente fazer isso. Tem muita ferramenta mesmo para a gente fazer isso. O Machado, lá em 2013, quando estava mapeando a rede do provedor de internet, tinha que ir com uma câmera digital desse tamanho, porque é o que tinha na época. O celular do Machado não tinha câmera, e as câmeras que existiam de celular lá em 2013 eram horríveis, eram câmeras ruins. Então eu tinha que ir com uma câmera digital desse tamanho, mais as ferramentas, mais uma planilha para anotar, e também eu tinha que levar GPS desse tamanho, GPS, para poder pegar as coordenadas, né? Hoje em dia está bem mais fácil, tem tudo isso aqui dentro e muito mais também na nossa mão, tá? Software já respondi, tá? Machado, qual é o melhor software custo-benefício? Cara, assim, vai escolher software, primeiro pensa no que você quer. O que você usa e o que você quer, o que você precisa do software, tá? Tem muita ferramenta aí, tem bastante ferramenta no mercado. E você não precisa escolher sozinho, né? Você entra em contato com a ferramenta e, cara, deixa eles fazerem uma apresentação para você. Ó, como é que funciona a tua ferramenta? Toda ferramenta tem uma equipe de pré-vendas, tem aquela venda técnica, que vai mostrar a ferramenta para você, vai mostrar a funcionalidade, vai mostrar um monte de coisa. Então a primeira coisa é, não tenta aprender sozinho. Deixa o desenvolvedor do software te mostrar o que o software tem. Segunda coisa, todas as ferramentas te dão um tempo de teste também. Uma semana, 10 dias, um mês, todos fazem um período de teste antes de você contratar. Então pede um período de teste. E nesse período de teste, acessa a ferramenta, começa a documentar a rede, tenta fazer o máximo de detalhes possíveis, pede treinamento para a ferramenta para você entender como é que é a ferramenta. Tá? Eu confesso que quando eu comecei a desenhar projeto nas ferramentas, eu tive muita dificuldade mesmo, demora. E aí eu comecei a consultar o suporte das ferramentas, comecei a pegar os macetes e começou a ficar muito mais fácil. Hoje eu faço projeto no Ozemaps, no GeoGrid e no GeoSite. Esses três são ferramentas que eu uso para fazer projetos FTTH, além do Google Earth, além do AutoCAD. Mas eu levei um tempinho até começar a desenrolar, digamos assim, nessas ferramentas. É comum no início ser um pouquinho difícil, tá? O Léo perguntou o seguinte: precisa documentar uma rede PACPOM para o futuro fazer uma rede FTTH? Léo, excelente pergunta. Quando você vai mapear uma rede, qual é que é a ideia? É você entender aonde estão as coisas, onde passa o cabo, qual é a ocupação, onde os clientes estão conectados. Isso não interessa se é PACPOM, se é UTP puro, se é FTTH, não interessa. É importante você documentar o que você tem instalado. Tá? Só que no caso de quem vai fazer uma rede FTTH, você tem dois caminhos. Pode ser que você vai mapear a rede para migrar e aproveitar a fibra, aproveitar alguma infraestrutura. E aí você vai seguir esse caminho de mapear tudo. Agora, se você não vai aproveitar a infraestrutura, você vai construir uma rede totalmente nova em paralelo, a minha sugestão é você botar energia mapeando os clientes. O cliente, sim, você tem que saber onde estão os clientes, quais clientes são. Por quê? Porque quando você vai dimensionar caixas de atendimento onde você já tem clientes, primeira coisa, você começa a distribuir caixas para atender esses clientes. Depois você vai completando o projeto com mais caixas para novas demandas. Então são projetos diferentes. Esse é o ponto. Quando tem uma cidade nova, um bairro novo, cara, você distribui as caixas onde você viu que estrategicamente é melhor, mas você não sabe como vai ser a compra, como vai ser a adesão desses clientes. Agora, quando você já tem cliente, você tem que primeiro olhar onde você já tem cliente para fazer o atendimento. Tá? Então, se não vai aproveitar nada, minha dica, cara, bota energia para mapear onde estão os clientes. Tá? O que mais temos aqui? Aqui usamos o AZ Survey. Tá, legal. Olha só, o Johnny, desculpa se eu falei o teu nome errado,
ele colocou como uma dica o OZ Survey para fazer o levantamento dos postes. O OZ Survey é um software gratuito que existe para Android, que ele é específico para coleta de poste, coleta de cliente, que você pode ir caminhando com o celular, chega no poste e faz uma marcação. E depois que você fez isso, você pode exportar isso em KML para carregar no Google Maps, para carregar em qualquer lugar. Tá? É um software gratuito para Android, vai na loja do Android e bota OZ Survey, survey de fazer uma busca, uma varredura, OZ Survey. É um software gratuito, é uma boa opção, específico para isso. Tá? Mas fica a dica do WhatsApp, tá? Às vezes a galera tem dificuldade em baixar um software, o técnico não quer, acha que é difícil, acha que é demorado. Cara, vai no WhatsApp, manda a localização, fixa, ó, aqui tem uma caixa, manda a localização. Ó, aqui é o cliente João da Silva, bota a localização. Tá? O que mais temos aqui? Ó, o colega da Precon que perguntou antes sobre a Precon disse que utiliza já a rede pré-conectorizada. Legal, então eu sei que você deve ter várias dificuldades, várias dúvidas aí também, por isso que eu estou montando uma aula um pouquinho maior sobre rede Precon, tá? Mas vai ter esse ano, relaxa, mais um pouquinho a gente vai sair com uma aula de redes pré-conectorizadas. Galera, acho que fechamos por hoje, acho que cumpri o meu objetivo aqui de hoje, que era falar sobre a documentação das redes. Quero reforçar o convite para a nossa próxima aula, a aula da rede perfeita. Deixei aqui embaixo desse vídeo um link para se inscrever nessa aula. Quem tiver inscrito na aula vai receber o material da aula depois por e-mail. E nessa aula eu vou trazer os segredos das redes FTTH de alto desempenho. Importante, quando a gente fala alto desempenho, aqui na Fiber School a gente não está falando só da banda. A banda é uma das coisas de uma rede de alto desempenho. Então a gente está falando de um conjunto de coisas que fazem com que a rede seja boa. Faça uma rede que não dê muito problema, baixo custo de operação, tenha um sinal bom, um sinal controlado e também consiga entregar muita banda. Tá? Então, próxima aula é uma aula sobre para a gente poder mostrar para você os segredos das redes FTTH de alto desempenho. E são coisas que a gente viu nas redes FTTH já de muito tempo, de muito tempo mesmo. Não são coisas jogadas ao vento, são coisas que a gente realmente vê na prática. A gente vê na prática provedores que não tinham e começaram a fazer, e a diferença que aconteceu na rede desses caras, e também de provedores que já nasceram com essa mentalidade e que hoje estão voando. Tem provedor que era desse tamanho há 2 anos atrás e o concorrente era assim, e hoje está ao contrário. Por quê? Porque tinha uma mentalidade diferente de entregar uma rede de alto desempenho, e aí eu vou revelar para você na semana que vem a rede FTTH perfeita, o segredo das redes FTTH de alto desempenho. Galera, valeu, obrigado a todo mundo que participou e eu te aguardo na semana que vem. Valeu!